Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui a mais uma Petra Talk. Hoje que eu vou estar aqui a falar sobre um tema, se só o propósito é suficiente, se só o propósito chega. Porque a verdade é que muitas vezes as pessoas ouvem-me muito falar sobre propósito e vivem com propósito e confiam no processo, mas a verdade é que só o propósito não é suficiente. Então eu vou já começar aqui com o conteúdo, quem for chegando chegou, também vai ficar gravada para depois as pessoas poderem assistir mais tarde. E isto aqui, este tema até me surgiu à cabeça por causa de uma frase que eu partilhei, pá, não lembro se foi esta semana, se foi a semana passada. Boa noite, Joaninha! Não lembro se foi esta semana, se foi a semana passada, em que eu dizia exatamente assim, que muitas pessoas às vezes utilizam esta frase, vive com propósito e confia no processo, como tipo um escape, do género, não, eu estou a viver com propósito, então quer dizer que as coisas simplesmente vão acontecer. Boa noite, Bárbara. Quer dizer que as coisas simplesmente vão acontecer porque eu estou a viver com propósito. Só que a verdade é que só isso não é suficiente. Eu até partilhava que o processo, ele só acontece efetivamente para quem se coloca em movimento. É impossível eu conseguir confiar num caminho se eu não fizer nada para entrar nesse caminho. Então imagina o que é, tu até encontras o teu propósito, que é, eu dou sempre o exemplo de ir de Lisboa ao Porto, parece que é o único exemplo que eu tenho, mas é sempre aquele que me vem primeiro à cabeça. Imagina que tu até sabes que o teu propósito, boa noite minha Raquel, são queridas, imagina que tu sabes que o teu propósito é sair de Lisboa para o Porto, do género, ok, eu estou em Lisboa, eu já sei que o meu caminho é ir para o Porto, já sei que é isto que eu quero, mas se efetivamente eu não começar a dar os primeiros passos, se eu não começar a caminhar, eu vou confiar em quê? Como é que eu vou confiar que eu vou chegar lá se eu não começar a caminhar? E esta questão surgiu-me hoje e tem-me surgido nos últimos dias. Tão querida. Surgiu-me hoje e tem-me surgido nos últimos dias, que é esta questão que só viver com propósito não chega, gente. Só tu descobrires o que é que tu queres, só tu saberes quais são os teus valores, só tu teres o teu autoconhecimento em dia, não chega para tu realmente conseguir chegar aos patamares que tu queres chegar. Eu lido com muitas pessoas que querem empreender, eu lido com muitas pessoas que têm projetos para tirar do papel, até pelo facto de eu ter uma mentoria, pelo facto de eu me posicionar muito com esta questão de objetivos e de hábitos e tudo mais. Então eu lido muito com pessoas que querem tirar alguma coisa do papel, que querem fazer alguma coisa e vêm ter comigo, olha Petra, eu quero encontrar um propósito, eu quero descobrir realmente aquilo que eu quero fazer, aquilo que me faz sentido, aquilo que me faz vibrar, sem estar tão dependente da opinião dos outros, mas fazer realmente aquilo que faz sentido para mim. Ok, e nós começamos exatamente por aí, vamos começar pelo propósito, vamos começar por saber quais são os teus valores, qual é que é a tua história, qual é que é realmente a tua mensagem que tu queres transmitir ao mundo, mas a verdade é que não pode ficar só por aí. Tu tens também que ter determinadas estratégias e aprender a como é que tu vais tirar o teu propósito do papel, porque ele não pode ficar só no papel. Então, já aqui um spoiler, uma das coisas que eu vou fazer dentro em breve vai ser exatamente como é que tu podes criar os teus objetivos de acordo com o propósito que tu tens. Porque a verdade é que não pode ficar só por aí. E é importante que tu pegues nesses objetivos que tu tens e tu consigas tirá-los do papel em cima do propósito que tu tens. Porque só o propósito não te vai sustentar. Ainda hoje eu estava a fazer o encontro de boas-vindas da... Ai, tão querida, Joana. Eu estava a fazer o encontro de boas-vindas com a segunda turma da mentoria. E era o que eu estava a dizer, só o propósito não paga contas. Olha, gente, eu estou super nervosa, tenho que ir as minhas duas mentoras observar-me. Só o propósito não paga contas. Então, se eu simplesmente fosse a Patreon, não, o meu propósito é ajudar pessoas, efetivamente é. O meu propósito é transformar vidas, efetivamente é. Claro que é. Mas isso não paga as minhas contas, então eu não posso, isso não vai fazer com que os meus projetos saiam do papel. Então, em determinado ponto, eu tenho que aprender como eu identifico o meu propósito e eu consigo estabelecer objetivos em cima do propósito que eu tenho. Ok? Então é muito por aí. Primeiro eu identifico aquilo que eu quero transmitir ao mundo, aquilo que eu quero transbordar, muito bem, 100%. E depois em cima disso eu vou então estabelecer os objetivos que eu tenho em cima daquilo que eu quero transbordar para o mundo. E é aqui que muitas pessoas bloqueiam, que é, eu até sei qual é que é o meu propósito, eu até sei aquilo que eu quero transbordar, eu até sei aquilo que eu quero dar ao mundo, eu até tenho alguns objetivos, eu gostava de fazer isto, eu gostava de fazer aquilo, eu gostava de fazer aquilo outro, mas então como é que eu tiro isso do papel? Porquê? Porque existem medos, existem receios, existe falta de confiança, existem aquelas dificuldades, vocês não podem... Ai, meu Deus, estou aqui a sentir-me impressionada. Vocês não podem perder o próximo produto da Petra, vai transformar vidas sim, eu também acredito que vai, gente, mas não vim falar aqui sobre o produto. Mas vai sim, fiquem atentos, dentro em breve. E realmente é muito esta questão.
como é que tu vais tirar isso do papel? Então, eu hoje vim aqui efetivamente para falar sobre isso, que só o propósito não é suficiente e que tu precisas de olhar para ele e ver, ok, eu tenho este projeto combina com o propósito que eu tenho, combina com a mensagem que eu tenho. E como eu estava a dizer, é aqui que eu vejo muitas pessoas a relutarem, muitas pessoas a rebaterem, não é? Que muitas pessoas vêm ter comigo nesse sentido, ok, eu até sei aquilo que eu quero, eu até sei aquilo que eu gosto, agora o que é que eu faço? Qual é o próximo passo que eu dou? Porquê? Porque as pessoas, em primeiro lugar, elas duvidam muito daquilo que elas podem dar. Do género, eu até tenho aqui na minha cabeça um projeto que eu podia tirar da gaveta, que está em cima do meu autoconhecimento, que está em cima do meu propósito, mas eu tenho muito medo que isto não vai dar certo. E a primeira dica que eu quero já dar aqui, vocês sabem que as Petra Talks são assim tipo vapt-vupt, ok? É 20 minutinhos aqui para dar umas dicas e já está, para depois tu conseguires colocar isto em prática. A primeira coisa que eu quero dar aqui, não peças a opinião de muita gente. E eu aqui, vocês sabem que eu aqui falo muito em cima também da minha própria experiência, que quando eu abri a página, só uma pessoa é que sabia. E essa pessoa nem sequer era meu familiar. Os meus familiares não sabiam, as minhas amizades mais próximas não sabiam, só havia uma pessoa que sabia que eu ia abrir esta página, que eu ia começar este projeto, que eu ia começar a empreender. E essa pessoa, ela só sabia porque foi ela que me tirou a minha primeira foto de perfil e foi ela que fez uma logotipo, porque eu no início eu tinha toda aquela ideia, não, eu tenho que ter uma estrutura toda pronta, eu tenho que ter um logotipo pronto, eu tenho que ter uma foto de perfil perfeita, tanto que essa foto de perfil não está aqui mais, não é? Eu tenho que ter uma foto de perfil perfeita, eu tenho que ter tudo perfeito antes de eu entrar no digital, então eu preciso da ajuda desta pessoa. Então só essa pessoa é que sabia que eu ia abrir uma página, eu não pedi a opinião de ninguém. Eu pesquisei, eu aprendi, fiz tudo sozinha, fui uma autodidata nesse sentido, fiz tudo sozinha, pesquisei, fui ter com a pessoa que eu precisava naquela fase da minha vida para ela me ajudar a abrir aqui a página, mas eu não pedi a opinião de muita gente. Isto também bate com uma partilha que eu fiz aqui estes dias, que é muitas vezes nós temos algo muito forte dentro de nós, algo que nós queremos fazer, e quando nós começamos a pedir a opinião de muita gente e a dar ouvidos à opinião de muita gente, nós podemos acabar por nos desvirtuar de qual é que era o nosso objetivo inicial, porque a verdade é que as opiniões que aquela pessoa te vai dar vão ser baseadas na visão do mundo dela, vão ser baseadas naquilo que ela acredita. E muitas vezes, como aquela pessoa nem se vê fazer uma coisa fora da caixa, se tu fores partilhar o teu projeto fora da caixa com aquela pessoa, ela vai acabar por te reter em vez de te impulsionar. Então, tu até podes pedir a opinião das pessoas, mas que sejam as pessoas certas e as pessoas necessárias para aquela fase da tua vida. Aquela pessoa foi a única pessoa que naquele momento me fez sentido pedir opinião e saber daquilo que eu queria fazer. Se calhar se fosse noutra fase da minha vida, outra pessoa poderia ser a única pessoa que faria sentido eu pedir opinião. Então não peças a opinião de muita gente quando tu descobres realmente qual é que é a tua mensagem, tu descobres realmente no que é que tu queres trabalhar, oi, boa noite, no que é que tu queres trabalhar, qual é que é o teu propósito, o que é que tu queres transbordar. E quando descobres, ok, é neste projeto, é em cima deste projeto que eu vou conseguir transbordar isto para o mundo, não peças a opinião de muita gente. Analisa muito bem as pessoas com quem tu vais falar, porque às vezes por causa de uma opinião errada, não é? Se bem não há opiniões certas ou erradas, não é? Há opiniões, mas em cima de uma opinião que se calhar não combina muito com quem tu és e não combina com os teus valores, tu podes estar a abafar um projeto que já era para ter saído há muito tempo do papel, que não saiu porque tu ouviste a opinião das pessoas erradas. Então esta é a primeira dica que eu dou. Eu vou olhando para aqui, que eu tenho aqui as coisas apontadas. A segunda dica, eu sei que eu digo isto muitas vezes, mas mesmo dizendo isto muitas vezes parece que ainda não encaixa e demorou também para encaixar na minha vida, que é o começar pequeno. E aqui o começar pequeno pode ser simplesmente com te comprometeres. O que é o comprometer-te? Imagina que tu partilhas com alguém, olha, no dia X eu vou começar este projeto, olha, no dia X eu vou fazer isto, no dia X eu vou fazer aquilo. Só o facto de tu estás a dizer a outra pessoa que tu vais fazer, tu já estás ali a assumir um compromisso. Vou aqui colar com o que eu disse anteriormente. A pessoa certa, na fase certa, no momento certo. Também não é toda a gente, é a pessoa certa. Tu ao assumires um compromisso, tu aí já vais estar a dar um passo, ok? Quando tu defines uma data, tu já estás a dar um passo. Às vezes o começar pequeno é exatamente começar pequeno. É tu fazes o mínimo que tu podes fazer para começar a ir em direção a esse projeto. Imagina, eu vivo na zona de Sintra, eu quero ir até o Algarve. Se calhar o meu passo pequeno é sair de Sintra é sair da linha de Sintra para a linha de Lisboa, ou seja, é um passo muito pequeno, porque o Algarve ainda está lá super longe. Então, se calhar, o meu único passo pequeno é sair de uma rua para a outra, é sair de um concelho para o outro. Eu já estou a fazer alguma coisa. Então, eu quero muito que tu penses nessa questão que tu tens aí, que tu tens guardada e que tu, por tanto perfeccionismo e por tanta comparação e por tanto questionamento, tu ainda não fizeste e tu penses qual é que é o passo mais pequeno que eu poderia dar para ir em direção àquilo que eu quero fazer. Qual é que é o passo mais pequeno que representa o eu sair de
do concelho de Sintra para o concelho de Lisboa, para ir em direção ao Algarve, para ir em direção ao Porto, whatever. Qual é que é o passo mais pequeno? Porque outra coisa também que eu estava a partilhar hoje com a nova turma da mentoria é que a confiança, ela só se começa a formar quando nós efetivamente começamos a andar. É impossível tu começares a desenvolver uma autoconfiança, ou tu começares a acreditar mais em ti se tu continuares parado, se tu continuares parada. Então, efetivamente, quando eu digo começa pequeno, é porque é a única forma de tu começares a construir alguma coisa na tua vida. Não há nenhuma casa que começa pelo telhado, todas começam pela base. E a verdade é que a base quase ninguém vê, quase ninguém está lá contigo para construir a base. As pessoas estão lá mais contigo quando tu tens a casa toda construidinha, a casa toda bonitinha, as pessoas estão lá. Mas ali na base é quando nós temos que trabalhar a dor e quando nós temos que entender que cada tijolo conta, que cada cimento conta, que cada pedacinho conta, que tudo conta. Agora até me lembrei da hashtag da minha irmã. Tudo conta, e efetivamente tudo conta, todo o passo pequeno conta. E um comentário da Ivone, concordo Petra, muitas vezes quando partilhamos as nossas ideias, as pessoas questionam-nos, e deixam-nos inseguros e dessa forma adiamos os nossos projetos. Super certo. E efetivamente eu não estou a dizer que as outras pessoas estão erradas e que nós estamos certas, nada disso. Mas às vezes aquela pessoa nem acredita nela. Se calhar nem vai acreditar no teu projeto e é assim, cada pessoa tem a sua opinião, mas lá está, quando é muito nosso, é mesmo nosso, ok? É mesmo nosso e às vezes partilhar só estraga, como diz aquela música, não é? O que ninguém sabe, quando ninguém sabe, ninguém estraga, não é? Então, partilhar com poucas pessoas. A base é o básico e muitas vezes ignoramos o básico por ser óbvio demais. Olha, 100%. Tal como eu também gosto muito de dizer, fazer o básico bem feito. E o básico às vezes são os passos pequenos que tu podes dar. Não precisas de já subir a montanha toda, mas às vezes é um pequeno passo, é uma pequena coisa, exatamente o que tu podes fazer. E nessa fase, no pequeno passo e na pequena coisa, é importante tu teres, uma pessoa certa ou poucas pessoas certas ao teu lado, que te vão ajudar naquela base, porque tu também não vais construir a casa sozinho, né? Imagina o que é efetivamente, agora imagina comigo. O que é tu efetivamente estás a construir uma casa? Claro que tu podes fazer tudo sozinho, mas fazer tudo sozinho tu não vais conseguir, ok? Então, nesse momento, é as pessoas certas para te ajudar nessa base. Pessoas, às vezes, que estão um passo à frente de ti, pessoas que vão ser os teus mentores, que vão ser os teus coaches, que vão ser simplesmente um amigo ou um familiar, mas poucas pessoas, está bem? Vou sempre reforçar isto, não é para espalhar para o mundo inteiro, mas tens ali poucas pessoas ou uma pessoa que te vai ajudar a começar a construir essa base e efetivamente a começar a dar esses passos, ok? Depois outra consciência que eu também quero passar para ti, que eu sei que tu estás farto e farta de ouvir, mas que eu tenho que bater nesta tecla, que é tu não vais começar de forma perfeita. Eu estava a partilhar hoje também a minha história e a dizer que aquilo que eu fiz no início aqui no meu projeto, na minha página, se fosse hoje, eu faria de uma forma completamente diferente, porque só quando eu comecei a tirar o projeto do papel e a colocar em prática é que eu vi, não é nada disto que eu quero, não é nada disto que me faz sentido, agora quando eu estou a colocar em prática é que eu vejo que eu quero fazer desta forma e desta forma, que é isto aqui que as pessoas precisam, que afinal o meu propósito está mais direcionado para aqui do que para aqui. Porquê? Porque enquanto estava só no papel, aquilo não tinha vida. Okay? Eu sabia que o meu propósito era ajudar pessoas, que eu queria transbordar a minha mensagem ao mundo, mas enquanto os meus projetos estavam só no papel, aquilo não tinha vida e havia coisas que quando eu fui colocar vida naquilo, acabou por não fazer tanto sentido. Então, efetivamente, tirar e começar a colocar em prática sem esperar que esteja tudo perfeito é o caminho, porque até que pode parecer que está tudo perfeito ali no teu plano, está tipo tudo super bem planificado, tudo super bem detalhado, mas quando tu vais colocar em prática, às vezes acaba por ser uma coisa completamente diferente daquilo que estavas à espera. Então, de forma imperfeita, começa a colocar em prática. De forma imperfeita, começa a fazer alguma coisa e as coisas vão acabar por fazer sentido. E é nesta parte que entra o confiar no processo. O confiar no processo não acontece enquanto tu estás parado, enquanto tu estás parado. O confiar no processo acontece enquanto tu estás a caminhar, enquanto tu estás em movimento. Porque as coisas acontecem para quem está em movimento. Então, guarda também já isto aqui. Não esperes ter tudo perfeito, mas começa de forma imperfeita que as coisas a seu tempo vão se aperfeiçoando. Okay? Guarda esta frase. Começa de forma imperfeita que as coisas a seu tempo vão se aperfeiçoando. Ou seja, não vão ficar perfeitas, mas elas vão se aperfeiçoando, vão ficando melhores. Tu vais identificando aquilo para onde é que tu realmente queres ir. E tu vais começando a construir a tua casa aí pela base e vais começando a construir pouco a pouco. Outra coisa
coisa também que acontece muito é que as pessoas ficam à espera com medo se vai embora, não. Quando eu deixar de ter medo de fazer as coisas, quando eu deixar de ter medo de começar a caminhar, efetivamente eu vou começar a fazer. Isso nunca vai acontecer. O medo é uma coisa muito necessária que nós temos na nossa vida, mas a única coisa que nós temos que fazer é ir com medo. Petra, isso é tão fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. Por isso é que é importante tu começares pequeno, porque a verdade é que à medida que tu vais começando, tu vais ganhando mais confiança em ti e tu vais vendo, afinal não é assim tão mal como eu estava à espera. Afinal isto não vai acontecer aqui uma catástrofe se eu tomar um determinado passo. Só aí é que tu vais começar efetivamente a perceber que o medo, ele está lá, mas que tu podes ir com ele. Ele não precisa de se ir embora. Às vezes nós estamos à espera, não, quando o medo se for embora, efetivamente eu vou fazer. Ele não precisa de ir para tu começares a fazer. Tu podes ir com ele. Então é do género. Sentaste com medo, isto depois aqui é muito mindfulness e muito... mas é, efetivamente, sentaste-te com medo e percebes, ok, medo, tu estás aqui, está tudo bem, tu és uma emoção como todas as outras, mas vamos juntos. Tu não precisas te ir embora para efetivamente fazer aquilo que eu quero fazer. Nós podemos caminhar juntos, nós podemos ir juntos. E à medida que tu vais e tu começas a caminhar, o medo ele vai continuar a caminhar contigo, mas ele não vai ter tanto impacto sobre ti. Vocês acham que eu não tenho medo de abrir uma live e falar aqui com vocês com um cronograma de 3 pontos ou de 4 pontos e ver o que é que vai dar? Porque a verdade é que, olha, eu abri esta live, eu comecei a falar, eu engasguei-me, eu fechei a live e abri outra vez. Eu estava cheia de medo de fazer esta live, é um assunto que eu gosto imenso e que eu, pronto, sinto-me à vontade em falar, mas hoje eu estava com imenso medo de fazer esta live porque, pronto, foi uma live assim muito programada, assim muito no flow. Eu tenho medo. Mas eu sento-me com medo, porque no final do dia ninguém ia estar aqui, e no final do dia, se corresse muito mal, eu nem guardava a live, arquivava, agora vou deixá-la salva, porque acho que pode ajudar alguém aquilo que eu estou a dizer aqui. Mas qual era o pior que podia acontecer? Eu engasgar-me, eu não falar, vocês aqui já me conhecem, vocês são da casa, somos família, estamos aqui sentados todos juntos. Ou seja, qual é que era o pior que podia acontecer? Okay, eu mesmo com medo, e mesmo até um pouco ansiosa, o meu coração estava assim a palpitar um bocadinho antes de abrir a live, eu estou aqui. Então é muito tu perceberes, ok, o medo está aqui, mas eu vou continuar a caminhar com ele pode estar aqui e não me vai impedir de fazer as coisas, ok? Então vou recapitular aquilo que eu disse até agora. Ok, sabes o teu propósito, sabes qual é que é a mensagem que queres transmitir ao mundo, sabes qual é que é a mensagem que queres transbordar, perfeito. Constrói os teus objetivos em cima do teu propósito, perfeito. Mas coloca em prática, ok? Colocar em prática muito sabendo que não precisas de pedir a opinião de muitas pessoas, porque às vezes as pessoas só atrapalham o nosso caminho. Coloca em prática a começar pequeno, a começar pela base, ok? Pela base, pela estrutura da casa, ou ter ali uma ou duas pessoas, poucas pessoas contigo para te ajudarem a construir aquela base, a colocar ali os tijolos, a colocar ali o cimento. Não esperar ter tudo perfeito, ok? Começa de forma imperfeita, que com o tempo as coisas vão se aperfeiçoando, ok? E aí é o confiar no processo e que as coisas vão acontecendo. O medo, ele não precisa desaparecer 100%, porque a verdade é que ele nunca vai desaparecer, mas efetivamente é tu sentares-te com medo e percebes, ok, medo, vamos juntos, tu não preciso de ficar aqui parada contigo, a conversar contigo como se tu dominasses a minha vida, mas eu aceito que eu sinto medo, aceito que eu tenho medo, mas eu vou na mesma caminhar com o medo e caminhar com ele em direção àquilo que eu quero, ok? Deixa-me ver se tinha aqui outro ponto. Sim, exatamente, que é o planeamento, ele é muito essencial, é super importante, sim. Então, tu podes te sentar, efetivamente, hoje não, né, que já são tipo 11h17, podes te sentar amanhã de manhã, senta-te, pensa sobre isto que eu disse, planeia, sim, e vê qual é que é o passo mais pequeno efetivamente tu podes dar. Eu ainda há bocadinho partilhei um vídeo que a Diana partilhou aqui, que eu repostei, que dizia efetivamente só precisas saber o próximo passo. Okay? Isto também é algo que a minha irmã fala muito, que até houve um evento que eu tive a honra de participar este ano, que era o próximo passo. E às vezes nós estamos à espera de saber quais são todos os passos, quando efetivamente só precisas saber qual é que é o próximo passo. E tu acordaste todos os dias e perguntaste qual é que é o próximo passo que eu posso dar, qual é que é o passo que eu posso dar hoje, o que é que eu posso fazer hoje. É importante nós sabermos o longo prazo, é importante nós sabermos que estamos a ir em direção a algo maior, é muito importante. Mas se tu vês que tu estás com dificuldade em tirar os teus projetos do papel, se tu vês que estás com dificuldade em caminhar, se tu vês que estás com dificuldade, que a baixa autoconfiança está-te a dominar, que o medo está-te a dominar, que
o perfeccionismo está-te a dominar e tu estás com muita dificuldade em tirar um objetivo teu do papel, em tirar um projeto teu do papel, não penses muito lá à frente, não penses no grande, pensa no pequeno, pensa no qual é que é o passo que eu posso dar hoje, qual é que é o passo que eu posso dar amanhã, qual é que é o passo que eu posso... Ou seja, a cada dia pergunta-te qual é que é o próximo passo e qual é que é o passo que eu preciso dar hoje. É só isso que tu precisas. Por isso, isto para te responder que só o propósito não é suficiente. Eu amo o propósito, eu prezo que tu vives com propósito e vivas de propósito todos os dias, ok? De uma forma bem intencional com aquilo que tu queres construir, de uma forma bem alinhada com os teus valores, de uma forma bem alinhada com o teu autoconhecimento, ou tu sabes que estás aqui nesta terra por algum motivo, em que tu tens alguma coisa para contribuir ao mundo, e às vezes quando eu digo contribuir ao mundo não é uma coisa uau, que precisa impactar milhares, às vezes é impactar a tua família, às vezes é impactar a pessoa que está do teu lado, mas tu tens consciência que tu tens um propósito neste mundo e nesta terra, mas que só o propósito não é suficiente. Então tu precisas de pegar nesse propósito que é o teu, traduzi-lo em objetivos, que é como é que eu vou manifestar este propósito ao mundo, e começar a tirar esses objetivos do papel, aqui ultrapassando o medo, ultrapassando o perfeccionismo, sendo a consciência que podes começar pequeno e não contando com muita gente, mas contando com as pessoas essenciais. É tão importante permitirmos dar passos pequeninos para efetivamente crescermos. Costumo dar o exemplo dos bebés. Eles não começam logo a andar. Existe todo um processo de pequenos passos até ele. Confiar nele próprio. Exatamente. E acho que as crianças e os bebés aqui são um exemplo perfeito. Porque a verdade é que eles andam, caem, levantam, andam, caem, levantam, andam, caem, até que eles levantam e continuam a andar. Eles têm que confiar. Porque é da género, eles por muito que caiam, eles confiam que eles vão conseguir aprender a andar. Isto também é um dos passos para nós não desistirmos no meio do processo. Aqui já entraria num outro tema, né, diferente, que é como cultivar a paciência ao esperar pelo processo, ao esperar pelos resultados, como cultivar a confiança no processo. Pode ser que um dia eu venha aqui falar um bocadinho sobre isso, mas é muito isso, é tu saberes que tu vais falhar, tu vais errar, as coisas não vão dar certo. Eu falho todos os dias, há coisas ainda hoje que eu faço e que eu vejo pessoas, eu podia ter feito isto de uma forma completamente diferente. Eu sinto-me um bebê na caminhada, eu sou um bebê na caminhada onde eu estou, e há tantas vezes que eu erro, há tantas vezes que eu falho, só que a diferença está, eu abraço a falha, porque eu sei que se eu colocar o cimento mal numa determinada parte da minha casa hoje, isso não vai afetar toda a construção, ok? O importante é que a base esteja lá. A base é o propósito, ele está lá. É importante a construção, é super importante, mas tu tens consciência que ao longo dessa construção vão haver falhas, vão haver gaps, que às vezes a casa até pode não ficar assim toda perfeitinha, toda bonitinha, mas é importante que tu continues a construí-la, é importante que tu continues a cultivá-la, porque ainda hoje, como eu dizia uma mentoranda minha, há pessoas que estão à espera daquilo que tu tens para dar. Por isso o propósito não pode ficar só aí guardado. Tu tens que arranjar projetos e objetivos através dos quais tu consigas manifestar o teu propósito ao mundo. Fez sentido aquilo que eu disse, gente? Sinto que eu falei tanto, mas ao mesmo tempo ficou assim um pouco confuso, né? Qualquer coisa eu faço um resumo na descrição, está bem, na legenda da live. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vos tenha ajudado, e como eu disse, aproveitem agora o tal fim de semana um bocadinho para vocês se sentarem e não precisam de esperar pelo final do ano para começarem aqui a pensarem em objetivos e objetivos com propósito, está bem? Vocês podem começar já a sentar e começar a pensar um bocadinho sobre este assunto, ok? Estamos a chegar a uma daquelas fases em que nós começamos a refletir sobre o final do ano, sobre como é que foi o ano, então vamos começar também a entrar nesta reflexão de que os objetivos que eu tenho construído até hoje estão em cima daquilo que eu realmente quero construir para a minha vida, estão em cima do meu propósito, e efetivamente os objetivos que eu tenho eu estou a colocá-los em prática, porque só o propósito não é suficiente. É preciso tirar isso do papel e colocar em prática. Obrigada pelo vosso feedback. Obrigada. Vocês são uns fofos. Beijinhos. E é assim que eu gosto de passar as minhas sextas-feiras à noite, tá? Quando não há Backstreet Boys e quando não há Alicia Keys, a Petra faz o quê? Para entrar uma live. Obrigada pela vossa presença, pelo vosso feedback. E estamos juntos. Beijinho. Bom fim de semana.